A gente começa falando sobre a crise na Venezuela, que só se agrava. Até agora, não foram apresentadas as atas eleitorais e as manifestações prosseguem pelo país. E após dias de negociação, as diplomacias de Brasil, Colômbia e México divulgaram agora há pouco uma nota conjunta. A gente chama o repórter Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Ô Bruno, qual o recado dado pelos países às autoridades venezuelanas? Boa noite para você, bom trabalho. O importante comunicado em um tom de solidariedade e também de cobrança. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação aqui nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Esse comunicado saiu há cerca de 2 horas, uma nota conjunta, então, como já falamos, da Colômbia, do México e do governo brasileiro, expressando inicialmente solidariedade com o povo venezuelano, em que compareceu nas urnas no último dia 28 nas eleições e que estão acompanhando com muita atenção todo o procedimento, o escrutínio dos votos e também realizando um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem os dados da votação do último dia 28 de julho. Ainda no mesmo contexto, o documento acaba fazendo um chamado para os atores envolvidos, sejam atores políticos e sociais, a exercerem com muita cautela e contenção em suas manifestações, em eventos públicos, a fim de evitar uma escalada de episódios violentos, como estamos assistindo nas últimas horas, confrontos armados, inclusive contra escolas, hospitais, contra universidades, residências, com vários que acabam ficando feridos e até óbitos que já foram registrados na Venezuela. Esse confronto, ele iniciou logo após o resultado ser divulgado na madrugada da última segunda-feira e até agora Nicolás Maduro, nem mesmo outros integrantes sinalizaram que isso vai acalmar, porque o resultado efetivo mesmo, o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, ainda não divulgou informações sobre as atas e é justamente essa exigência que esse comunicado unificado está realizando, uma cobrança para que esses números sejam divulgados e assim eles consigam reconhecer ou não o resultado eleitoral do último final de semana na Venezuela. Tiago. Bruno, agora, depois da expulsão dos diplomatas de 7 países, o Brasil assumiu temporariamente, aliás, isso chama atenção, a custódia da Embaixada Argentina. Isso valeu até um agradecimento do presidente Javier Milei? Imediatamente a repercussão, na verdade, foi uma solicitação de ajuda do governo argentino de Javier Milei. Hoje, nas primeiras horas do dia, a diplomacia do governo brasileiro então confirmou que havia aceitado e assumido essa responsabilidade, sim, da Embaixada da Argentina na Venezuela, onde existe ali algumas pessoas ligadas, inclusive, à oposição, vários arquivos, diversos documentos, e aí logo após esse compromisso ser firmado, a gente viu essa imagem, uma bandeira sendo hasteada, uma bandeira aqui do Brasil sendo hasteada na Embaixada Argentina. Por parte do governo argentino, Javier Milei, ele usou as redes sociais agradecendo enormemente a disposição do Brasil em assumir a embaixada da Argentina na Venezuela e também agradecendo a representação dos interesses da República Argentina e dos seus cidadãos. Escreveu ainda nas suas redes sociais sobre os laços de amizade que tem entre o país da Argentina e aqui o governo brasileiro. Isso gerou muita repercussão, a imagem que chama a atenção. Houve uma tentativa de invasão à Embaixada da Argentina, inclusive os embaixadores, os diplomatas foram expulsos e agora então fica sobre a responsabilidade da diplomacia brasileira a Embaixada da Argentina na Venezuela. Tiago. Ô Bruno, você está inclusive em frente ao Palácio da Alvorada. Eu quero te perguntar o seguinte: havia uma expectativa de uma conversa entre Lula e Nicolás Maduro. Essa conversa já aconteceu? Vai acontecer? Qual é a informação, Bruno? Houve, de fato, sim, uma solicitação, já foi aceita por parte do governo brasileiro, mas ainda não foi agendada. Havia, inclusive, uma expectativa, já que sempre essas conversas agendadas acontecem aqui no Palácio da Alvorada, na residência oficial do presidente da República. Hoje ele ficou o dia inteiro cumprindo agendas aqui na residência oficial, não foi ao Palácio do Planalto, onde é o seu escritório, né? A cerca de 5 minutos aqui da residência oficial, ficou aqui somente, reuniu
com alguns nomes, com alguns ministros, inclusive está cumprindo a agenda, inclusive neste momento, mas não está confirmado quando essa conversa vai acontecer. É importante ressaltar que foi um chamamento, uma solicitação do lado de Nicolás Maduro para o presidente Lula, que aceitou esse convite, mas ainda não agendou quando essa conversa vai acontecer. Somente divulgou esse importante comunicado em conjunto hoje, um pouco mais cedo, e nós estamos repercutindo, aguardando qual será o outro passo, se vai avançar nesta repercussão e o que de fato será o comportamento de Nicolás Maduro em relação a este comunicado. Hoje, em uma entrevista coletiva com jornalistas, Nicolás Maduro voltou a falar que vai reconstruir as escolas, esses hospitais, os órgãos que estão sendo atingidos durante esses confrontos, mas disse que não vai aceitar que esses confrontos se repitam ou que isso continue na Venezuela, aumentando o tom realmente que não vai aceitar e até mesmo não vai aceitar um questionamento sobre o resultado eleitoral. Tiago. Bruno, você fica monitorando a diplomacia brasileira, a qualquer momento você volta com outras informações. Bom trabalho, até mais tarde. Vou chamar já nosso comentarista Cristiano Vilela, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. Vilela, boa noite para você, bem-vindo. Primeiro, começando pelo fim, né? Essa possibilidade dos dois presidentes se falarem e um pedido do presidente venezuelano para conversar com o Lula. Bem-vindo. Uma boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu vejo que é importante, acho que o Brasil, muito embora eu tenha comentado já por diversas vezes que deveria assumir um papel mais firme no sentido de criticar, no sentido de não permitir o que está acontecendo com a Venezuela, mas eu vejo que nesse sentido o Brasil ele acaba podendo pelo menos ocupar um papel de interlocução e eu espero que essa interlocução possa ser o mais benéfica possível. Talvez eu até não acredite tanto, mas eu espero que pelo menos esse papel possa fazer com que possamos ter uma situação minimamente pacífica na região. Hoje surgiu um bastidor de que o presidente Lula gostaria de consertar o que ele falou sobre a Venezuela. Enquanto isso, nós tivemos, o Bruno falou, desse comunicado em conjunto de Brasil, México e Colômbia. É uma espécie de antagonismo, ou seja, a diplomacia, o Itamaraty, leia-se o Itamaraty, diferentemente do que falou o presidente Lula nos últimos dias? Pois é algo antagônico, é algo onde o governo se posiciona em alguns aspectos de uma forma mais razoável, exigindo a apresentação dessas atas, e, por outro lado, o presidente da República acabou usando algumas expressões que vão no sentido, ou que foram interpretadas no sentido de um apoio ao regime de Nicolás Maduro. Então, existe aí uma incoerência, a gente espera que talvez o presidente ele possa, de alguma forma, consertar a sua fala e demonstrar realmente uma posição de não aceitar um regime que venha a se valer de aspectos não democráticos, que é o que o Brasil não pode, de forma alguma, compactuar. E ainda dentro de tudo isso, o agradecimento de Javier Milei, ou seja, apesar de todo o antagonismo, já que a gente está usando essa palavra, entre os dois governos, houve esse agradecimento e até um fato curioso, não é? Exatamente, essa talvez tenha sido uma boa notícia e eu espero que o presidente Lula, que o presidente Milei, talvez aproveitem esse bom momento para de alguma forma distensionar as relações. Brasil e Argentina são parceiros extremamente importantes para que divergências políticas ou ideológicas acabem minando essa relação histórica tão valiosa.